começar esse vídeo perguntando quem é você? Quem verdadeiramente é você? Quem é você se você não tivesse o seu trabalho, se você não tivesse as suas formações, se você não tivesse a sua família? Se simplesmente você fosse você, o que você diria a seu respeito? Nessa aula hoje nós vamos falar sobre o eu do mundo e o seu eu. E qual é a diferença entre eu do mundo e o seu eu? Porque hoje nós vivemos dentro de uma sociedade que o tempo todo nos dita o que nós precisamos ser, o que é certo, o que é errado, qual que é a estética certa, qual que é o posicionamento correto. O tempo todo nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que nos está impondo como nós precisamos ser, o que é correto. E nessa tentativa da gente se encaixar, atender a expectativa do que é nos colocado, quando a gente está navegando dentro das redes sociais, do Instagram, aquele mundo comparativo, te ditando o que é correto, o que é certo, o que é bom, o que é ruim, o tempo todo nós sendo estimulados, nos dizendo como tem que ser. E aí é onde a gente começa a se desconectar do nosso eu de essência e nós vamos buscar querer ser o eu do mundo, o eu do que as pessoas, o que a sociedade, a comunidade, a tecnologia está nos colocando de como nós temos que ser. E nisso a gente vai buscar sempre aquilo de uma forma que a gente se desconecta do que verdadeiramente a gente é, para atender algo, para que eu me encaixe. E aí quando nós entramos nesse processo de tentar se encaixar para se adequar a algo, a gente se desconecta da nossa essência. E por que nós nos desconectamos da nossa essência? Porque se eu preciso me moldar para mim realmente ter valor, se eu preciso forjar ser alguém para realmente eu ser aceita, eu ser amado, o meu eu não valer é onde realmente você deixa de verdadeiramente ser você. E hoje as pessoas, elas estão vivendo tão no automático, tão numa vida tão conturbada que a única preocupação dela é pagar as contas, trabalhar, e elas param verdadeiramente de olhar o porquê que elas estão nessa loucura. O porquê que você tá nessa loucura? Atrás do quê? O que você quer? O que você tá buscando? O que verdadeiramente o seu coração quer? E muitas vezes as pessoas estão nesse modo tão automático que nem ela sabe o que ela tá buscando e o que ela quer. Então assim, hoje essa aula é justamente para isso, pra gente parar um minutinho, um momento de reflexão, pra gente verdadeiramente entrar no modo presença. E o que é entrar nesse modo presença? Eu verdadeiramente me conectar com esse momento agora. Eu verdadeiramente entender quem sou eu e o que eu quero fazer. Olhar a minha vida, olhar meus comportamentos, ver se realmente eu estou sendo quem eu quero ser, se realmente eu me expresso na verdade do que eu acredito, se realmente eu falo o que eu tenho vontade, se realmente eu sou feliz no que eu faço, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Então nesse momento é um momento de pausa para você se olhar, porque hoje o tempo todo nós estamos buscando algo para nos distrair e nunca para parar. O tempo todo a gente precisa de estímulos e as pessoas cada vez mais têm dificuldade de lidar com o tédio. E o que é lidar com o tédio? É realmente você ficar sem fazer nada, você parar e você não ter nada que te distraia. E você não ter nada que te distraia é realmente você se observar os seus pensamentos, observar como você se comporta, observar como você respira, observar como você sente, realmente você se conectar com esse momento e você ser o centro dessa atenção. O momento de verdadeiramente você olhar para a sua vida, olhar para tudo que você construiu até agora, de tudo que você fez até agora. Se realmente você está no lugar que você gostaria, se realmente tudo que você fez faz sentido para você hoje. Se todas as suas dificuldades, as suas dores, tudo que você está passando, tudo que você passou, se verdadeiramente hoje faz sentido. Ou se realmente você olha a sua vida e você percebe que eu fiz tanto para nada. E se eu fiz tanto pra nada, a gente chega num ponto da vida que pesa. Por quê? O tempo, ele é valioso. A nossa vida, ela é valiosa. O maior presente que nós temos na vida é a vida. É você verdadeiramente sentir a vida na matéria, você sentir a vida com as emoções boas, ruins, com os altos, com os baixos. É realmente essa fluidez que traz a graça da vida. E se você cai, você despenca, e aí daqui a pouco você recupera, sobe. É isso que traz sentido para a vida.
Mas hoje, como você leva a sua vida? Você leva a sua vida para pagar boleto, para ganhar dinheiro, para pagar suas contas? Ou você vive a sua vida para viver a vida, sentir a vida? Que o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, ele é investido para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para fazer algo que verdadeiramente faz seu coração vibrar, que te deixa feliz, que realmente faz você sentir a vida e ter prazer em viver. Porque muitas pessoas hoje sobrevivem, elas não têm o prazer de viver. E por que elas não têm o prazer de viver? Porque elas estão no eu do mundo, no modo condicionado, sobrevivência, aonde você está tentando se encaixar para ser aceito, para ser amado, e no fim você está deixando de ser quem você é. A graça da vida é verdadeiramente você ter a coragem de verdadeiramente ser você, o seu eu de essência, a sua autenticidade, porque a sua autenticidade, você do jeito que você é isso que te torna diferente. Porque quando Deus nos criou, porque não tem como nós falarmos de sentido de vida se a gente não acreditar que nós fomos criados por algo muito maior. Eu não sei qual é a sua crença, mas todas são importantes. Desde que você acredite que há um Criador e que você não é um mero acaso, que você foi pensado de todos os seus jeitinhos, todos os seus dons, os seus talentos, a sua vida, a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, da sua pele. Você foi pensado. Toda essa amorosidade que tem dentro do seu coração, você foi pensado, você não é um acaso. Então, quando a gente começa a olhar para realmente quem nós somos, é aí que verdadeiramente você honra a sua existência. Porque para honrar a sua existência, você tem que aceitar quem você é. E não é só aceitar quem você é verdadeiramente você viver o seu eu, quem realmente você é. Porque hoje, se você for analisar a sua vida, quantas vezes você fala sim quando você quer dizer não? Quantas vezes você se submete para coisas que você não quer fazer? Quantas vezes você se coloca num posicionamento de submissão, onde você deixa o outro dizer para você o que você tem que fazer, como tem que fazer? E dentro da sua vida, você é um mero figurante. Você não é o protagonista da sua vida. Você não é o ator principal, o protagonista. Você é o figurante da sua vida. Porque o tempo todo você está se condicionando as pessoas para ser aceito, para caber, para não criar conflito. O tempo todo você está tendo que se adequar para caber. Tanto no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho. E isso vai sufocando o seu eu de essência. Sufoca. E você perde a sua autenticidade. E ainda você acha que você não é bom o suficiente. Porque você sempre se olha se criticando. Nunca é bom. Se bate. Aceita o erro do outro, mas o seu erro você não aceita. E quando você vai começar a olhar para você com os olhos de amor, de ser humano, com as suas dores, com as suas vulnerabilidades, com os seus pontos fortes, qual vai ser um momento que verdadeiramente você vai olhar para você e você vai se amar, se respeitar, entender que você não tem que se encaixar em lugar nenhum. Que se as pessoas elas não te aceitam da forma que verdadeiramente você é, elas não merecem você na vida delas. Porque se eu ter que fingir ser alguém para caber no mundo de alguém, é onde eu estou desonrando a minha existência para poder caber. Ou seja, eu coloco aquela pessoa como a dona do meu mundo. E toda vez que você tenta se encaixar, e toda vez que você tenta ser algo que você não é, e toda vez que você se critica e você não se acha bom o suficiente, você de novo está desonrando a sua existência. Porque você nasceu para ser quem você verdadeiramente é. Para você se posicionar no mundo da forma que verdadeiramente você é. O mundo precisa da verdade que você acredita. O mundo precisa da sua autenticidade. O mundo precisa da sua verdade. Do jeito que você é. Não existe certo, não existe errado, existe o seu jeito, a sua verdade. E para de se criticar, para de se bater. Você não merece, ninguém merece. Você não merece sofrer. Nós merecemos ser felizes, ser prósperos, abundantes, simplesmente porque nós somos. Eu não preciso provar algo, fazer algo para merecer ser feliz. Eu não preciso ter que me esforçar para poder ser reconhecido, visto, aceito. Ser o melhor, eu não preciso disso. Eu não preciso me esforçar. Eu só preciso ser. E quando eu entro nessa energia da fluidez, do só sou o que sou, do que é, do que foi, a vida é mais leve. Porque quando você quer provar algo, você precisa se esforçar para provar, para convencer, para ser. Mas quando você verdadeiramente, você tá na fluidez, você tá na leveza, você não precisa provar, você só é.
quando você só é, flui leve. Ninguém precisa provar o seu valor, porque todas as pessoas têm o seu valor único. Todas as pessoas, não tem melhor que ninguém, cada um com o seu diferencial, cada um com o seu jeitinho único. E tem pessoas que vão ressonar com o jeitinho de um, tem outras que vão ressonar com o jeitinho de outro, umas vão preferir um outro, outras vão preferir o outro, outras vão preferir você, outras não vão querer você. E isso que é a beleza da vida, porque nós sempre vamos ter algo que nós vamos nos encaixar. É nessa diferença que é a graça da vida. É nessa diferença que torna a vida interessante. Porque quando você dá a sua carinha, o seu jeitinho, a sua forma, você só é leve e fluido, você se diverte no que você faz. Porque você não precisa provar. Porque quem precisa provar não é. Porque quem é sabe o que é. E se é, não tem a necessidade de do ego, de eu sou o cara, eu sou a mulher poderosa. Não precisa. Porque verdadeiramente, quando a sua essência, você está se conectado com a sua essência do que verdadeiramente você é, que você não precisa provar nada para ninguém, que realmente você se aceita, você entende que você é único, que você é única, perfeito do jeito que é, em essência. Você compreende que ninguém precisa provar valor. Quando nós temos um olhar de amor para as pessoas, um olhar de humanidade para as pessoas, compreendendo e aceitando cada um do seu jeitinho, quando verdadeiramente você entende o que é o amor, o que é essa frequência do amor, o que é essa consciência do amor e o que é a decisão do amor, e não é aquele amor romântico que todo mundo idealiza e coloca como algo muito distante, utópico. Não é esse amor. Esse amor é um amor acessível, um amor dia a dia. Amor é uma decisão, amor é uma escolha. Amor é você respeitar as pessoas. Amor é você compreender que cada pessoa tem o seu jeito, que cada pessoa tem o seu comportamento, que cada pessoa tem a sua beleza, que cada pessoa tem os seus defeitos, o seu jeito. Que aquilo que você não considera correto e certo, não significa que seja correto e certo. Vai depender da realidade e do mundo de cada um, de como cada um interpreta. Você não é o dono da razão. Não é. Não existe algo manual de como tem que ser. Isso é ego. Quando nós viemos para a energia do amor, não tem que ser nada, só é. E se só é leve. Eu não preciso concordar, mas eu também não preciso desconcordar. Eu posso ser só neutro. Mas eu posso ter uma opinião, mas eu não preciso querer provar ela. E eu não preciso diminuir a opinião do outro para validar a minha. Cada um tem a sua. E quando eu entro na energia do amor que eu respeito e tá tudo bem, a vida é mais leve, ela é mais fluida. Os relacionamentos são mais fluidos. E hoje um dos grandes problemas dentro das relações são as expectativas que nós colocamos no outro. De como ele tem que ser, de como ele tem que se comportar, de como ele tem que pensar. Se não concorda comigo, eu vou impor, tem que concordar. Se ele tem algum tipo de comportamento que eu não gosto, eu quero que mude. Hoje o grande problema das relações é que nós não aceitamos pessoas como elas são. Eu sempre estou procurando um defeito para criticar. Eu sempre estou procurando algo para desvalidar. O tempo todo as pessoas estão desvalidando o outro. O tempo todo. É um olhar extremamente de desvalidação, de crítica sobre o outro, sobre a pessoa, sobre se pode ser errado. E aí você entra nesse modo de uma imperfeição, daquela densidade ácida, cinza, que nada tá bom. Nunca é o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. E aí, como você trata o outro, é o espelho de como você se trata. Porque quando você tem amor com você tá conectado com a sua essência, você entende que tá tudo bem ser quem você é, do jeitinho que você é. É hora que vira chave. É hora que a vida ela flui mais leve, sem peso, sem julgamento, sem certo e errado. As coisas só é, eu respeito o que é, eu me respeito o que eu sou. Se eu conseguir, que bom, se eu não conseguir, tá tudo bem. Eu tô aqui justamente para aprender. O nosso eu de essência, ele está nessa matéria justamente para se desenvolver, para evoluir, para aprender, para expandir, para viver, para ser feliz, mas também para sofrer, para doer mesmo, porque tudo está a nosso favor, se você tem olhos para ver. Porque aquela dor que você sentiu, aquele problema que você teve,
muito possível que veio para te ensinar algo. E se você tem olhos para ver isso, você compreende que aquela dor, aquele problema te forjou, te ensinou, te fortaleceu. A vida sempre está a nosso favor. Qual é o posicionamento que você tem em relação à sua vida, aos problemas, às situações? De protagonista, de olhar de frente, entender a sua responsabilidade a respeito do problema, aquilo que você não fez, aquilo que você deixou de fazer, ou que você sempre culpa o outro, que sempre o problema está no outro e nunca está em você. Sempre terceiriza a responsabilidade. Ah, mas isso foi o outro porque o outro fez assim. E você? Qual foi seu posicionamento? O limite que você não deu? A coragem que você não teve? Aquela questãozinha que você não pensou? Aquele orgulho que não deixou? E aí? Como que fica essa situação? Então, quando nós falamos dessa nossa reconexão com a nossa essência, não tem como você se conectar com você se você não compreender o que é o amor. Compreender, pelo menos, o que é o amor. Que é você se respeitar, se aceitar, se amar do jeito que você é, se sentir o suficiente, entender que a sua existência ela é importante, que você é importante com seus dons, com seus talentos, que você é perfeito do jeito que você é. E muitas vezes nós somos condicionados dentro de uma sociedade, dentro de uma religiosidade, a entrar num papel de imperfeito, de submissão, num papel que você não é nada, que você é um pecador, que você não vale nada, que você vai ser punido. Nós somos doutrinados a gente sempre se colocar nesse papel de submissão da vida. E se quando Deus fala, nós somos imagem e semelhança, em essência a gente é pureza. Em essência nós temos esse poder de transformação, nós temos esse poder de expansão dos nossos talentos, dos nossos dons. Em essência nós viemos justamente para integrar com o mundo, com a nossa verdade. E não é separar, dizer, ditar o que é, o que não é. É se integrar. Aquela pessoa que você tanto coloca defeito, aquela pessoa que não presta pra você vem no mundo pra se integrar, que nessas diferenças vocês vão se integrando e a gente vai vivendo e nós vamos aprendendo. E hoje eu digo pra você, os momentos mais felizes que você teve na vida, você estava com alguém. As pessoas, elas estão aqui justamente pra trazer mais sentido pra nossa vida também. Pra gente se amar, pra gente se respeitar. E você também se amar, porque quando você compreende o outro, você para de julgar o outro, você para de se julgar. Então olha pra você com um olhar de amor e respeito, se respeita. Veja o seu valor. Entenda que você tem valor por você ser quem você é, só por você ter uma vida. Você tá aqui, você foi escolhido pra estar aqui hoje. A sua vida é importante, tem valor. Tem muito valor. Você é especial, você é maravilhoso, maravilhosa. Para de ficar se comparando. Para de ficar olhando aquelas coisas, o seu Instagram ficar rodando como a vida perfeita, o corpo perfeito, o emprego perfeito, a renda perfeita, a casa perfeita. Para o seu mundo, o que é perfeito, o que realmente faz sentido, o que realmente encaixa. Qual é a sua realidade? Cada pessoa tem uma realidade. Qual é a sua? O que se encaixa para você? Talvez você está numa busca tão incessante de buscar algo que nem você sabe o que é e o que você quer, que você está buscando, mas o que? Não sei, mas eu tô. Você deixa de olhar para o que você já tem e para o que você já construiu. Você para de honrar a sua jornada, a sua trajetória, porque você está desesperado buscando alguma coisa que nem você sabe o que é. Tá aí, trabalhando igual um louco, uma louca, doido. Tá, mas o que você quer no fim das contas? O que você tá buscando? Nem você sabe, entende? Então assim, vamos voltar pro momento presente. Como tá a minha vida hoje? Eu tô vivendo a vida que talvez alguns anos atrás era o meu sonho. Estou numa posição que alguns anos atrás era onde eu gostaria de estar. Será que se eu olhar hoje minha família, minha casa, a minha forma de viver, ela não é realmente aquilo que eu sempre quis viver? Será que o que você tá vivendo hoje não era o que você sonhava? E talvez você tá tão no automático que você nem parou para viver a gratidão. E quando nós nos conectamos com essa energia da gratidão, ela te traz um prazer, uma plenitude, um estado de espírito energético, assim, que é algo poderoso. A gratidão, quando verdadeiramente você sente a gratidão, você honrar o que você tem e dizer, é o suficiente. Muito obrigada pelo que eu tenho. Se você consegue dizer, o que eu tenho é suficiente, eu tô feliz com o que eu tenho, se realmente você conseguir fazer isso, você realmente está sendo grato.
porque você entende que tudo que tem ali é o suficiente para você. Agora, se você não consegue se conectar com essa energia de gratidão, que o que eu tenho é suficiente, não, eu preciso buscar mais, você sempre vai buscar e nunca vai se sentir preenchido ou preenchida, porque a gratidão é um estado de espírito, não é para fora, não é o fora que vai te preencher, entende? Não é o carro, não é o celular, não é a casa, não é isso, não é o externo que vai te preencher. A sensação de suficiente é um estado de espírito, é interno, não é externo, não é material. Porque o seu vazio interno, ele vai refletir no seu comportamento externo, de busca incessante pela matéria, pelo material, por dinheiro, por status, por fama. Você sempre vai buscar, porque isso é só um reflexo de um vazio interno. Porque quando eu me sinto o suficiente, pleno, agradecido pela vida, agradecido pelo que eu sou e que eu não preciso de muito, eu não preciso de coisas externas para que eu me sinta completo o suficiente. Se eu não consigo ter essa sensação, é que você está desconectado com a sua essência. Você não está conectado com o que verdadeiramente você é. Porque não é o suficiente, o que é não é bom. É como se você dissesse para o mundo, para o universo, para Deus, porque você acreditar que, nossa, nunca tá bom, hein? Nunca tá bom. Isso não tá bom, isso não tá bom. Então você entende que a sua vida sempre vai ser pesada, porque você sempre vai estar desesperado, ansioso, querendo preencher aquele vazio que nem você sabe o que é o vazio. Porque o tempo todo você tá se distraindo, trabalhando muito, produzindo muito, mas no fim você tá vazio, desconectado de você. Você tá desconectado. E não tô dizendo pra você não trabalhar, não buscar suas coisas, não buscar matéria. Ela é necessária, ela é um pilar extremamente necessário que nos traz a sobrevivência, para que a gente se sinta confortável, pra gente fluir na vida. O dinheiro, ele é extremamente necessário, a matéria, o conforto, ele é necessário. Mas, se você não tem um estado de espírito, de gratidão dentro de você, realmente você sentir isso, nunca nada vai ser bom o suficiente para você. Você vai poder ter o que for mais caro, aquilo que você sonhou. Vai chegar um momento que aquilo vai ficar, beleza, acabou a graça. Você vai partir de novo para uma busca incessante. E hoje a gente vê isso de pessoas muito ricas, que sempre estão em um novo empreendimento, sempre estão em um novo, sempre buscando, nada tá bom, sempre. Estão com a saúde emocional toda ferrada, com a família toda destruída, nem tem relacionamento, não tem vida social, não tem nada. Vive só pra fazer. Porque é aquele vazio de alma. E isso é a realidade de muitas pessoas. Porque se eu tiro de você o seu fazer, tirei o fazer. Quem é seu ser? Quem é você? Se te tirar tudo hoje, você hoje perdeu tudo, o que resta? E eu tenho certeza, se você fechar os olhos e se imaginar sobre isso, você vai sentir um vazio, uma dor, porque essa é a desconexão com a essência. Então, meu convite hoje é para que você não tente se caber no eu do mundo. Porque realmente hoje a sociedade, a política, tudo é muito condicionado. A gente coloca como uma matrix, né? Criado toda uma programação para induzir as pessoas a viver aquilo ditado como certo, como errado. E as pessoas despertas, elas saem daquilo que o tempo todo está sendo cobrado e imposto. E ela vem para si e ela observa de fora e ela fala, não, eu não preciso me encaixar em absolutamente nada. Porque eu me amo, eu também não preciso ser aceito e eu não preciso provar nada, eu só sou. E eu vou fluir no que eu sou. Ah, mas você não vai ser aceito, o fulano parou de falar com você, a família não quer mais que você esteja junto, não te chama mais pra nada, os amigos. Paciência. Então eu vou achar minha tribo que realmente aceita a minha essência. E é esse tipo de conexão e relacionamento que eu quero. É esse tipo de cliente que eu quero. Aqueles que realmente vêem meu valor, entendem quem eu sou. Realmente que vêem meu diferencial. Que realmente me aceita como eu sou, como a minha empresa é. E ela concorda com os meus valores. Ela respeita as minhas regras. Ela respeita o jeito que eu faço. É essas pessoas que você tem que ter na sua vida. Se é aquelas pessoas que você vai ter que ficar sempre se desdobrando para poder fazer algo, para poder provar, para poder estar junto, para poder estar perto, não compensa, te cansa, você não tá sendo você. E quando você deixa esse peso de provar algo, de querer ser aceito, ser amado, ser incluído, inserido, e você realmente consegue ser feliz sozinho, você com você realmente tem uma vida muito mais leve. Porque se você tá sozinho, você não precisa provar nada pra ninguém. Se você tá bem com você não precisa provar nada. Porque você é. Ah, mas o que vão falar, o que vão pensar? Deixa pensarem e falarem. As pessoas têm o direito delas terem
a visão delas. Agora você não aceita, você quer induzir que você seja bem visto, que você seja amado, você quer obrigar as pessoas a te aceitar, a te amar, te inserir. Pra quê? É uma obrigação, você obrigar, você tá desrespeitando a energia do amor. Então, nesse momento, olha pra você, olha pra sua vida, começa a praticar todos os dias, sabe? Para o momento presente, gente, 3 minutinhos do seu tempo lá. Sente a sua respiração, sente o seu toque em você mesmo, o seu toque no seu coração, sinta o seu coração bater, sinta a gratidão da vida, do que você tem, do alimento que você teve. Sinta a sua saúde, que você tem todos os movimentos. Quantas pessoas estão em hospitais só querendo sobreviver, só querendo mais um dia de vida. E você tá aí usando os seus dias para viver num automático, numa loucura, nem se olhar, perdendo a sua saúde por atrás de uma coisa que nem você sabe para quê. E quando você realmente valoriza a sua vida, que bênção estar vivo, que bênção eu poder andar, falar, que bênção eu ter saúde, você começa a valorizar os seus dias, todos os dias, você verdadeiramente sentir isso, sabe? Não é fazer algo mecânico, automático, não, vou sentir não. É você verdadeiramente sentir com o seu coração. Todas as vezes que você for pensar em algo, você coloca o seu foco no seu coração. Você pensa com o coração. Faça um teste. Vou pensar no meu trabalho hoje. Direciona a energia, o foco para o coração. O que você sente quando você fala do seu trabalho? O que você sente quando fala da sua família? O que vem do seu coração? Ali também que vai mostrar o que você está alinhado ou não. Se aquilo é leve para você, se aquilo é pesado para você. E as decisões que você tem que tomar. Então fica esse exercício para todos os dias, 3 minutinhos. Você se elogiar, você ver o seu valor, ver o que você gosta em você. Outro exercício, parar de olhar para as pessoas com um olhar de crítica e você ser curioso, de ver como ela pensa e o porquê ela pensa. Por que ela se comporta daquele jeito? Qual que é a história dela que fez ela ser daquele jeito e pensar daquele jeito? E se você parar de olhar a crítica e falar, deixa eu ver qual é a qualidade dela aqui. Você vai começar a perceber que a sua vida vai ser muito mais leve, a sua vida vai ser muito mais fluida, as relações vão ser mais fluidas, porque você para de impor o que tem que ser. Você flui com a vida, você flui com o mundo. Se nem Deus fica te cobrando, Ele deixa você no seu livre-arbítrio, por que você vai ficar cobrando? Deixa as pessoas ser o que elas são. Vai ser você o que você quiser ser, respeita as pessoas. Para de criar expectativa, para com isso. Não faz bem pra você, não faz bem pra ninguém. E isso adoece as relações. E quando você ama e respeita, deixa as pessoas serem o que elas são. Não que você precisa aceitar, você também precisa impor limites. Mas você pode ter certeza que a vida vai ser muito mais leve, vai ser muito mais fluida e ela vai fazer mais sentido, você vai ter mais prazer por viver.